eu sonhei com um menino. Também eu não estava nesse tempo real. Era uma época, eu não sei qual, mas eu tinha um vestido longo, era jovem, e cabelo escuro, e eu sentada num riacho, com meu pé assim na água, aí chegava um senhor barbudo e falava assim, olha, você tem que correr, porque o menino caiu ali na floresta. Eu levantava, eu lembro que eu segurava a saia, assim, saía correndo, entrava nesse um bosque de árvores bem escuras, e eu sentia a sensação do frio, da diferença da onde eu estava para aquela floresta fechada. E eu chegava, encontrava esse menino, que eu não sei se ele era meu filho, se ele era irmão, se ele era marido, era íntimo meu. Era uma pessoa muito querida minha. E ele caído, morto. Ele tinha caído do cavalo e estava morto. E eu chorava, mas eu chorava, eu chorava. Eu falava, não acredito. E eu chorava, 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 chorava. E aí uma hora eu parava e falava assim, não tem problema, nós ainda vamos nos encontrar novamente. E acordei. Quando eu acordei, ainda assim, toda malhada, porque eu tinha chorado mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu sempre ficava com o pé atrás quando tinha menino, criança, por causa dos meus filhos. Aí passou, vim embora para a Inglaterra, estava aqui já há um ano. Um dia eu recebo uma mensagem, a secretária do meu ex-marido falando, por favor, entre em contato, porque o seu filho Daniel sofreu um acidente. Aquele choque, puf! Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu estava tão nervosa que eu liguei 500 vezes, sempre com o número errado. Ou punha mais, ou punha menos, enfim. Aí consegui falar, aí ela disse, olha, eu acho que era melhor você vir para cá, porque é sério. Eu falei, meu Deus, mas o que foi? Foi carro? Que acidente foi esse? Ele falou, não, foi um acidente de skate, porque ele adorava skate. Isso foi dia 29 de dezembro. Aí você imagina, 29 de dezembro, os aeroportos cheios, perto de Natal, Ano Novo. Então, eu falei, eu tenho que tentar ir de qualquer maneira, porque se ele está no hospital, eu tenho que ir, né? Ela não falou que era gravíssimo, só para não dar o impacto para o telefone. Aí eu consegui um voo, paguei uma fortuna o voo, porque era o que tinha, e sem escala, voei. Foi o voo mais longo que eu tive na minha vida, porque parece que as horas não passavam. Direto para o Albert Einstein. E aí lá eu fiquei sabendo mais detalhes, tal. Ele estava na UTI com uma morte cerebral. Ele sofreu um acidente, um carro pegou ele, que nós temos uma casa no interior, e ele vinha descendo uma ladeira. A gente acha que esse carro vinha subindo e pegou ele, mas pegou e foi embora. E ele ficou na estrada, não sabe quanto tempo, até que receberam um telefonema anônimo dizendo que tinha uma pessoa na beira da estrada, aí que mandaram ambulância, tal, pegaram, mas ele ainda estava falando o nome dele. Mas, porque era interior, as condições eram pequenas, e até que foi para São Paulo e tal.
Quando chegou em São Paulo, já não tinha mais o que fazer, porque era morte cerebral. Sim. Aí eu cheguei, fui na UTI, e aí a médica me disse, olha, nós vamos fazer um exame, que é o último exame, ele tem 3% só de irrigação na nuca, mas acho difícil esses 3% irrigarem a cabeça para reverter o quadro, vamos dizer. Tá bom, então vamos, quem sabe, não, milagres acontecem, esperamos, não, é 100% morte cerebral. Aí ela disse, olha, ele é um jovem ainda, físico ótimo, se você quiser fazer doação de órgãos, esse é o momento, porque daqui para frente ele vai começar a descer, aí já não serve para mais nada. Eu estava tão revoltada, eu falei, não vou doar nada, não quero doar nada, vai ficar assim, eu não vou decidir o tempo dele, porque fazendo a doação você decide o tempo. Difícil uma decisão. Falei, não vou fazer nada, vai ficar aí, se ele tiver que viver uma semana, a 1 ano, a 5 anos, vai ser assim. De tão peque da vida que eu estava, revoltada. Aí fui para a casa da minha irmã, tomar um banho, porque eu tinha chegado da viagem de manhã, e para voltar mais tarde. Aí fui para casa, tal, tomando banho, eu falei, será? Eu acho que... E se eu tivesse do outro lado? E se um filho meu tivesse do outro lado, dependendo de um coração, de um pulmão, e as pessoas tivessem a mesma reação que eu tive, ficarem pé da vida, não vou dar nada, deixa do jeito que está. Eu falei, nossa, poderia perder também o meu filho do outro lado, se eu estivesse numa fila de um coração, de um pulmão, de um pâncreas, de um fígado. Aí, lá, eu tive esse insight. Quando eu voltei, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer a doação. Aí você tem que assinar em frente de... É uma lista, você tem que assinar em frente de todos os órgãos que você quer doar. Você pode doar tudo. Tudo. Ossos, tudo. Cabelo, tudo. Mas eu doei 6 órgãos. Ela falou, você pode doar pele, porque vai para o banco de pele, para quem tem queimadura. Você pode doar ossos, porque tem transplante de ossos. Eu falei, não. 6 tá bom. São os órgãos principais. E eu não quero caixão lacrado, porque não vai ter nada, né? E boba, eu acho, hoje, falando, porque não tem, é um corpo só, que não acabou aqui, mas o importante não está aqui, está em outro lado, mas enfim. Aí ela falou assim, então tá bom, ele vai para uma cirurgia, será uma cirurgia de 6 horas, para remoção dos órgãos, e isso era dia 31. Isso quer dizer que o dia 1º, 6 pessoas vão nascer de novo. Vão começar um novo ano com 6 órgãos novos, com 6 chances de sobreviverem. Esse foi o meu grande consolo. Mas, ok, só ela falou, vocês podem se despedir, porque depois daqui ele vai sair, vai passar a cirurgia e acabou. Aí fomos para a UTI para nos despedir, eu, meu ex-marido, meu filho mais novo e a minha irmã, porque o meu filho mais velho estava acampando e não sabia nem da morte do irmão, nem do acidente do irmão, ele estava incomunicável. Naquele tempo não tinha celular ainda. Aí, quando eu saí de lá, da sala de cirurgia, da UTI, eu chorava exatamente como foi do sonho do menino que tinha caído do cavalo. Eu lembro, na salinha que tinha fora da UTI, chorando
eu me vi chorando. É interessante isso, porque eu me via chorando, mas exatamente com a emoção do sonho que eu tive anos antes. Sim. Anos. E quando eu me vi chorando daquele jeito, imediatamente veio esse sonho, essa cena do menino do cavalo, e exatamente eu disse a mesma coisa. Eu parei de chorar e disse: não tem problema, nós vamos, isso não é o fim, nós vamos nos encontrar. Como eu disse, na mesma, na mesma hora daquele menino. Então, depois, eu associei aquele menino ao meu filho, num outro tempo, e nessa realidade, acontecendo parecido, e com as emoções absolutamente parecidas. Olha, mas nessa hora, quando eu parei de chorar e disse, não tem problema, nós vamos nos encontrar novamente, isso não é o fim. Dali para frente, eu passei o enterro, o velório, a missa de sétimo dia, antes de voltar para cá, numa paz, mas numa paz, que eu lembro que as pessoas me diziam: como você consegue estar tão plena quando é o seu filho, não é o primo, o vizinho, o marido, é o seu filho. E eu não conseguia nem explicar. Eu falava, eu não sei, é só o que eu sinto. Uma paz, absoluta paz. E então esse foi, assim, eu acho que o mais, não digo o mais importante, mas o que mais, porque perder um filho, eu sempre digo, perder um marido, perder um irmão, perder um pai, a emoção é diferente do que de uma mãe. Uhum. Mas eu percebo que tudo que veio antes foi uma preparação para esse ponto. Eu acho que essa preparação foi absoluta. Eu passei, e até hoje eu tenho assim uma paz absoluta em relação a isso, sabe? Mas eu acho que isso tudo eu classifico hoje como uma experiência paralela, sabe?